Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Penal em Foco. Meu nome é Hilton Moreira, sou professor de Direito Penal e esse é mais um vídeo do canal Penal em Foco com temas importantes do direito penal para você que quer aprofundar os seus conhecimentos nessa disciplina jurídica ou para você que está se preparando para concursos públicos. O nosso tema de hoje é sobre aborto permitido, mas nós vamos dar uma ênfase em um assunto que tem repercutido na imprensa, que é a questão do aborto dos fetos com microcefalia, decorrente do Zika vírus. Imagine se você fosse questionado numa prova de concurso sobre esse assunto. Qual seria o seu argumento jurídico? Nós sabemos que o tema aborto é polêmico. Em 2012, quando o Supremo Tribunal Federal analisou o aborto dos fetos anencéfalos, esse assunto despencou em concursos públicos. Mas não vamos aqui falar de aspectos da moral ou da religião. Nosso objetivo é eminentemente jurídico. Para tanto, vamos analisar o artigo 128 do Código Penal e, ao final, vamos discorrer sobre essa questão do aborto dos fetos com microcefalia. Nós sabemos que o tema aborto tem previsão legal no Código Penal, entre os artigos 124 a 128. Nos interessa o artigo 128, já que o nosso assunto é aborto permitido. Previsão legal no artigo 128 do Código Penal brasileiro. Vamos ver inicialmente o que diz o artigo 128. Veja aí na sua tela. Artigo 128. Não se pune um aborto praticado por médico. Inciso 1º, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Inciso 2º, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Aqui nós temos no inciso 1º o chamado aborto necessário e no inciso 2º o aborto sentimental. Nós vamos estudar os requisitos dessas duas situações, mas inicialmente vamos entender qual a natureza jurídica do artigo 128. Se você prestar atenção, o caput do artigo 128 inicia dizendo: não se pune o aborto. Você poderia pensar que se trata de uma causa que busca excluir a punibilidade. Mas cuidado, não é a punibilidade que está em jogo aqui, mas sim a própria existência do crime. É por isso que a doutrina majoritária entende que a natureza jurídica do artigo 128 é de causa especial. Causa especial de exclusão da ilicitude. Sendo o inciso 1º, aquele que trata do aborto necessário, uma causa especial equiparada ao estado de necessidade. Equiparada ao estado de necessidade. E o inciso 2º, que trata do aborto sentimental, uma causa especial equiparada ao exercício regular de um direito. Exercício regular de um direito. Então, a natureza jurídica do artigo 128 é de causa especial de exclusão da ilicitude. Veja bem, causa especial porque não está prevista no artigo 23 da parte geral do Código Penal, onde fala sobre as causas de exclusão da ilicitude. Pelo contrário, está prevista na parte especial quando se fala em aborto. O inciso 1º do artigo 128, ele vai tratar do aborto necessário ou terapêutico. Quais são os seus requisitos? Primeiro requisito: esse aborto deve ser praticado por médico. Segundo requisito: ele é realizado para salvar a vida da gestante. Vida essa que está em risco. Terceiro requisito: não há outros meios para salvá-la.
Uma primeira observação é a seguinte: imagine que esse aborto necessário seja praticado por pessoa sem formação médica. O que é que vai acontecer nesse caso? O 128 exige que o aborto necessário seja praticado por médico. Porém, se for praticado por pessoa sem formação médica, como estamos diante de uma situação equiparada ao estado de necessidade, onde há um risco para a vida da gestante, o agente, mesmo sem formação médica, por exemplo, enfermeiro, estará amparado pelo artigo 24 do Código Penal, pois estará agindo em estado de necessidade de terceiro. Então, cuidado com isso. Segunda observação: o aborto necessário precisa de consentimento da gestante? E a resposta é negativa. O Código Penal não exigiu o consentimento da gestante. Isso quer dizer que, por mais que a gestante diga ao médico: doutor, eu prefiro que o meu filho sobreviva em detrimento da minha própria vida. Mesmo nessa situação, se o médico entender que está diante de um caso de aborto necessário, ele pode realizar o ato e não vai responder criminalmente pelo delito de aborto, já que o consentimento não é necessário. Terceira observação: o aborto necessário precisa de ordem judicial? Eu já antecipo que a resposta também é negativa. O Código Penal não exigiu ordem judicial. Além disso, estamos em uma situação de emergência. A vida da gestante está em risco. Então, se recorrer ao Poder Judiciário, seria muito demorado. Inciso 2º vai tratar do aborto sentimental ou humanitário. Primeiro requisito: o aborto sentimental também deve ser praticado por médico. Segundo requisito: estamos falando de uma situação onde há uma gravidez resultante de estupro. Terceiro requisito: consentimento da gestante. Veja bem, nesse caso, ele deve ser obrigatoriamente praticado por médico. Isso porque a gestante não está em uma situação de risco de vida, ou risco de morte, como alguns chamam. Então, obrigatoriamente deve ser praticado por médico, sob pena do agente, que não seja médico, responder criminalmente pelo delito de aborto. Gravidez resultante de estupro. Você deve lembrar que a partir da reforma do Código Penal de 2009, o estupro não abrange apenas conjunção carnal, mas também os atos libidinosos. Então não esqueça deste detalhe. Consentimento da gestante. Lógico que a gestante ela pode querer ter essa gestação normal, por isso que o consentimento é obrigatório. Se a gestante for incapaz, esse consentimento vai ser dado pelo seu representante legal. Você pode lembrar daquelas situações de estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável. Primeira observação: o aborto sentimental precisa de ordem judicial? E a resposta é negativa. O Código Penal não exigiu autorização judicial nesse caso. Segunda observação: o aborto sentimental precisa de boletim de ocorrência, ou seja, boletim de ocorrência do crime sexual que ocorreu, no caso estupro. Veja bem, o Código Penal também não exige boletim de ocorrência. Você deve lembrar que o próprio Ministério da Saúde já chegou a editar uma portaria pela desnecessidade do boletim de ocorrência. Agora, o médico ele deve formalizar o ato.
ele deve instaurar um procedimento administrativo, colher declarações, termo de responsabilidade, termo de consentimento da gestante para realizar o ato, e ele está amparado de que realmente se trata de uma situação de aborto sentimental. Então, cuidado com isso. Veja agora aí na sua tela um quadro comparativo dessas duas situações de aborto previstas no artigo 128. Uma terceira situação, desta vez não prevista no Código Penal, mas diante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é o caso do aborto dos fetos anencéfalos. Você tem que lembrar que no ano de 2012, o Supremo Tribunal Federal, analisando a ADPF número 54, entendeu que os fetos anencéfalos, ou seja, aqueles que têm uma malformação congênita que gera ausência de parte do encéfalo e da calota craniana, eles não teriam atividade cerebral. Não tendo atividade cerebral, não se falaria em vida jurídica intrauterina. E foi nesse sentido que o Supremo entendeu que esse fato careceria de tipicidade penal. Amparado pelos princípios da liberdade, dignidade da pessoa humana, autonomia da vontade, dentre outros, o Supremo Tribunal Federal entendeu que seria um caso de antecipação terapêutica do parto. O Supremo entendeu que não se falaria em aborto, já que aborto é a destruição da vida intrauterina. Não havendo vida intrauterina devido à ausência de atividade cerebral, isso seria um caso de antecipação terapêutica do parto. O Conselho Federal de Medicina regulamentou essas situações, exigindo uma série de exames, laudos assinados por 2 médicos, hospitais com infraestrutura adequada e, mais importante, consentimento da gestante. Não esqueça, a gestante ela pode querer ter uma gestação normal, ou ela pode se decidir pela antecipação terapêutica do parto. Agora vamos lembrar daquela pergunta que eu fiz no início do vídeo. E os fetos com microcefalia decorrente do Zika vírus? Se você fosse questionado numa prova, qual seria o seu argumento jurídico? Veja bem, a microcefalia é uma malformação da cabeça e do cérebro, que pode ter como consequências algumas doenças mentais, limitação da fala, da audição, dos movimentos e, em casos extremos, pode levar à morte. O seu diagnóstico geralmente é tardio, não ocorre no início da gestação. Você deve lembrar que a exposição de motivos do Código Penal, ela criminaliza os abortos eugenésicos, que são aqueles onde há uma comprovação de que o feto venha a nascer com alguma anomalia física ou psíquica. Não esqueça disso. Você deve lembrar também que a microcefalia é uma situação diferente dos fetos anencéfalos. Nos fetos anencéfalos, os estudos indicavam que havia uma inviabilidade da vida extrauterina. Na microcefalia, isso não ocorre. Os estudos indicam apenas uma limitação da vida extrauterina, o que são situações bem diferentes. Você deve lembrar também que pode ocorrer, num caso concreto, uma situação de microcefalia onde a vida da gestante pode estar em risco. Nesse caso, o aborto vai ser permitido não por conta da microcefalia, mas por conta de uma situação de aborto necessário diante de um caso concreto. Como também podemos estar numa situação de microcefalia, porém há uma comprovação da inviabilidade da vida extrauterina, que ficaria semelhante à situação dos fetos anencéfalos. Isso são casos concretos que o Poder Judiciário vai analisar diante de uma situação real e diante de documentos que possam comprovar essas situações. Então, cuidado, a regra não é essa. A regra é que não é permitido no Brasil aborto dos fetos com microcefalia decorrente do Zika vírus. Guarde isso e cuidado numa prova. Pessoal, espero que tenham gostado e nós nos vemos no nosso próximo vídeo aqui no canal Penal em Foco. Até mais!